bastante é quando um brasileiro, majoritariamente um não residente fiscal americano, ele quer abrir uma conta numa corretora americana, quer começar a investir no mercado financeiro norte-americano, como é que funciona? Quais são as principais obrigações que ele tem na partida, já na largada? Então, Terra, a primeira obrigação vai ser o banco pedir para esse não residente preencher um formulário da Receita Federal Americana que se chama W-8. Nesse formulário, ele vai atestar que ele é um não residente americano. Legal. E aí que já pensando então nos tipos de investimento que ele vai ter disponível para aportar o dinheiro dele, se ele investe em ações, quais são as obrigações que tem, qual a tributação e quais seriam as obrigações fiscais que ele teria nos Estados Unidos? No caso de ações, por exemplo, quando ele vender a ação, ele vai ter o que a gente chama de ganho de capital. Esse ganho de capital é isento nos Estados Unidos, para ações americanas. Também ele pode ter dividendos sobre essas ações. Já esses dividendos de ações americanas, ele vai estar sujeito a uma tributação na fonte, mesmo assim que houver o rendimento, de 30% de imposto. Ah, legal. Aqui no Brasil, para a gente, esse tipo de questão é interessante, porque se ele investe, pensando que ele é um residente fiscal brasileiro, esse investimento que ele vai ter nos Estados Unidos, que vai poder gerar tanto dividendos quanto ganho de capital, lucro na venda desse ativo, os dividendos aqui no Brasil de uma fonte pagadora situada no exterior são tratados como renda ordinária, sujeito ao famoso carnê-leão até 27,5%, e o ganho de capital, que é o lucro na venda das ações, ele está sujeito ao imposto de 15% aqui no Brasil. Então é legal fazer esse comparativo. E pensando aqui em criptomoedas, de corretoras norte-americanas, fundos americanos, como é que funciona isso? No caso de fundos americanos e criptomoedas, eles estariam sujeitos ao ganho de capital também. Nesse caso, eles não pagariam imposto. A taxa é zero. Bacana. E aí também traçando um paralelo para o Brasil, aproveitando o gancho, esses investimentos aqui para quem é residente fiscal brasileiro também vai estar sujeito à tributação no Brasil conforme as regras do ganho de capital. Então fundos, criptoativos, criptomoedas, ele vai estar sujeito a 15% de imposto quando ele realizar o lucro na venda de qualquer das cotas do fundo ou das criptomoedas. Bacana. E com relação a carteiras administradas, tem alguma diferença? Depende, porque dentro das carteiras administradas você pode ter vários tipos de investimentos. Então, se ele tivesse um dividendo dentro dessa carteira, ele estaria sujeito a 30% de imposto. Agora, se ele tivesse fundos dentro da carteira administrada, ele já estaria isento de imposto porque ele vai ser tributado pelo ganho de capital. Ah, legal. E por fim, pensando agora em um outro produto bastante aplicável para brasileiros lá fora, são as bonds, as famosas debentures. Como é que funciona a tributação disso nos Estados Unidos? Os bonds americanos, eles vão ser isentos de imposto de renda para estrangeiros também, para não residentes, né? Tá, bacana, porque aqui no Brasil, esses bonds que geralmente pagam juros com alguma periodicidade, esses juros são tratados aqui no Brasil como renda sujeita à tributação através do ganho de capital, também 15% no momento em que os juros são disponibilizados para o investidor. Então, legal, bom saber. E Terra, me diz uma coisa, se ele tiver dividendos nos Estados Unidos e ele pagar imposto nos Estados Unidos, ele consegue compensar isso no Brasil? Consegue. O Brasil e os Estados Unidos, apesar de nós não termos vigente um acordo bilateral para evitar a dupla tributação, a gente tem vigente um acordo que é conhecido como reciprocidade de tratamento. Então, o Brasil, a Receita Federal do Brasil, aceita como crédito o imposto federal pago nos Estados Unidos. Então, no caso dos dividendos, por exemplo, se esse investidor já tiver uma retenção de 30% na fonte nos Estados Unidos, mesmo que ele tivesse que pagar 27,5% aqui no Brasil, não haveria imposto a recolher, porque ele poderia fazer essa compensação sempre limitado ao montante de imposto devido no Brasil. Tá? Então é bem interessante também essa questão.